Olá, bem-vindos ao Agroband, que hoje começa a série Esquenta Expo Inter. Há 28 dias da maior exposição agropecuária da América Latina, vamos saber como estão as obras de recuperação do Parque Assis Brasil em Esteio. Capital do Leite. Porto Alegre recebeu esta semana lideranças do setor em um congresso internacional. Entre os desafios apontados, agregar valor à produção e surpreender o consumidor com novos produtos. Mas um ingrediente extra para este ano é enfrentar o alongamento na entre-safra por conta do excesso de chuva. A previsão é de tempo firme nos próximos dias em todo o estado. Aves migratórias reforçam necessidade de cuidados extras para evitar a gripe aviária no país. De geração em geração, nossa equipe foi conhecer uma família que passa o amor pelo campo dos mais velhos aos mais jovens. Fique com a gente, eu sou Lizemara Prates e o Agroband está no ar. Porto Alegre foi esta semana a capital brasileira do leite com um congresso internacional que reuniu na capital lideranças do setor. A produção leiteira está presente em 94% dos municípios gaúchos e o estado tem diferenciais como a participação das mulheres na cadeia produtiva. Entidades representativas entendem que houve uma depuração no setor com as fraudes detectadas pelo Ministério Público na Operação Leite Compensado. E mais o reforço na relação direta entre produtores e indústrias e a proibição de transportadores negociarem o produto. Entre os desafios apontados estão agregar valor à produção, rentabilizar a atividade e surpreender o consumidor com novos produtos. Um ingrediente extra para este ano é enfrentar o alongamento na entre-safra por conta do excesso de chuva. 5.000 produtores foram afetados e mais de 300 mil litros de leite perdidos por conta da chuvarada das últimas semanas no Rio Grande do Sul. Acordar bem cedo para a ordenha. Faça chuva ou faça sol, eles estão lá. A rotina continua a mesma tanto para os animais quanto para o seu Érico. Já o rendimento do leite caiu muito por causa do clima. As enxurradas inundaram os 4 hectares de pastagens do produtor, prejudicando a alimentação e o bem-estar das vacas. Hoje foram coletados 100 litros de leite a menos do que a média diária. Eu caí de 450 litros para 340. Isso dá em torno de 25%. A produção de leite foi o setor da pecuária mais afetado pelas chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Segundo a Emater, pelo menos 5.000 produtores foram afetados e mais de 300 mil litros de leite não foram coletados. Pela primeira vez no estado, o Congresso Internacional do Leite reuniu lideranças e representantes do setor de diferentes partes do país e do mundo. No evento, que antecipa as tendências e novas tecnologias, o presidente do Instituto Gaúcho do Leite analisou com otimismo o cenário gaúcho para os próximos meses. Nós estamos também indo em direção a setembro, que é o período da safra do leite. Começa em setembro e vai a novembro, dezembro. Então nós sabemos que leite ele é sazonal, mas o produtor, digamos assim, a cadeia profissional, ela tem que reduzir essas sazonalidades e tentar produzir sempre de forma igual. Otimismo que não é compartilhado pelo seu Érico. Ele torce para que desta vez a previsão do tempo, que aponta para mais chuvas em agosto e setembro, erre feio, para o bem do seu negócio. Vai ser cada vez pior, daí. Que hoje a gente está no último, né? Não tem o que fazer. A minha área é baixa. E as vacas sentem muito quando chove demais. O sol voltou a brilhar no Rio Grande do Sul, mas os problemas causados pela chuva estão longe de terminar. Então, vamos saber com a Karine Flores como serão os próximos dias. O tempo seco permanece, Karine, bom dia. Bom dia, Lizemara. Bom dia a todos. Os produtores podem ficar mais aliviados, porque esse tempo seco vai permanecer. Amanhã até pode dar uma chuva fraca na metade sul do estado, mas é algo rápido, sem grandes acumulados. No restante dos dias, é tempo firme e muito sol. A maior parte das áreas produtoras de grãos fica sem chuva até pelo menos a segunda semana de agosto. E frio nem pensar, Karine. Não, Lizemara, não é o momento para tirar os casacos do armário. Não temos previsão de frio intenso.
Pelo contrário, para quem for trabalhar, vai sentir o ar quente e até uma sensação desconfortável. Por isso, é muito importante não deixar de passar o protetor solar. É inverno, mas o alerta permanece sempre. Bom, Karine, o que eu estou depreendendo nesses últimos dias é que a gente não pode desfazer o guarda-roupa, deixa tudo pronto. Para chuva, para sol, para inverno e para verão, porque tá muito louco esse tempo. E depois de tanta chuva, não dá para reclamar do sol. É isso, mas sol é muito bem-vindo, sem dúvida. Obrigada, Karine, bom final de semana. Obrigada. A avicultura também foi destaque esta semana com o Salão Internacional em São Paulo, com discussões técnicas e mercadológicas e alguns cuidados especiais, como a instalação de pedilúvios nos acessos ao parque do Anhembi. Mais uma medida preventiva para evitar o ingresso da gripe aviária no Brasil. O período de migração das aves no Polo Sul mantém um alerta permanente contra a doença, conforme recomendação do Ministério da Agricultura. Para falar mais sobre a situação aqui no Rio Grande do Sul, a gente recebe o coordenador do Programa de Sanidade Avícola da Secretaria da Agricultura, Flávio Loureiro. Bom dia. Bom dia, Lisemar. É um prazer estar aqui contigo. Essa nota técnica que o Ministério da Agricultura emitiu, ela cabe muito bem aqui no Rio Grande do Sul, onde nós temos o Taim e a Lagoa do Peixe, que são sítios de aves migratórias, e agora se intensifica esse período de migração a partir de agosto. Que cuidados nós devemos adotar, incluindo nós que estamos aqui na cidade, que não somos, por exemplo, do meio rural ou não estamos em uma granja de aves, de frangos? Perfeito, Lisemar. Na verdade, as ações que são executadas, né, em nível dos sítios migratórios, né, elas decorrem praticamente todos os anos, né, é feito pelo nosso pessoal, né, são fiscais agropecuários, e a gente faz essas expedições, né, no intuito de coletar material das aves do entorno desses sítios, os 10 quilômetros do entorno desses sítios, né? E até 2002 a gente também coletava materiais das próprias aves migratórias, né? A nossa intenção, a partir até dessa orientação do Ministério da Agricultura, a gente tem previsto para dezembro as expedições deste ano, é até dentro do possível coletar também as aves migratórias para intensificar um pouco o monitoramento das aves que estão chegando do hemisfério norte, né? Dado a situação que está ocorrendo nos Estados Unidos, né? De expansão dos casos de influenza, né? No México, no Canadá também eles enfrentam um problema. Exatamente, né? Os Estados Unidos começou lá com uma ave migratória, também eles isolaram de um falcão e coincidentemente, logo em seguida, a doença chegou nos plantéis industriais, né? Sobretudo poedeiras, perus também e muito o frango de corte. Em relação aos cuidados, né, seja nos sítios ou qualquer outra situação, né, de granja, subsistência, a gente sempre orienta, né, que a ocorrência, né, em se deparar com aves doentes, né, e sobretudo com mortalidade, né, independente dos sintomas, né, as inspetorias veterinárias devem ser comunicadas, o serviço oficial tem que ser comunicado e a partir disso, né, vai fazer o atendimento, né, vai se deslocar até o local, isso é um procedimento obrigatório, nós temos uma documentação onde a gente registra isso, e havendo fundamentação, que a gente costuma dizer, né, ou seja, aqueles sintomas compatíveis com a influenza e Newcastle, também que é uma doença essencialmente das aves, mas que o programa trabalha, são feitas colheitas de material e a gente envia para o laboratório de Campinas, do Lanagro, né, da rede oficial de Campinas, que é o laboratório de referência para fazer esses diagnósticos. Nas granjas de aves, nos aviários, há uma série de medidas de biossegurança que são rotineiramente adotadas, mas que agora são intensificadas. Exatamente, a nota técnica, além de complementar, melhor dizendo, né, orientações para o próprio serviço oficial, que inclui os estados e o próprio Ministério, né, também se dirigiu às granjas, de um modo geral, às empresas integradoras e aos produtores com relação aos cuidados, né. Desde 2007 existe uma legislação que trata, né, e obriga as granjas a fazer um registro, que a gente chama, né, é IN 56. E nessa legislação incluiu várias implementação de aspectos estruturais da granja, né, que inclui, que visa, né, sobretudo, intensificar as medidas de biossegurança. Mas não só isso, também está
foi colocado os procedimentos, vários procedimentos que devem ser cumpridos na rotina com vistas a preservar o plantel da introdução de doenças. Por exemplo, trocar de roupa, tomar banho, os carros têm que ser desinfectados se entram nas granjas, enfim, todos os cuidados, porque nós somos livres de gripe aviária e temos uma condição a preservar porque somos o maior exportador mundial de carne de frango e grandes produtores. Exatamente, o Brasil ostenta essa condição, né? Realmente é muito visado, né, pelo cenário mundial, né? É o principal, é o maior exportador de carne, né, de proteína animal, de frango principalmente, né, há vários anos, né, e exporta para o mundo inteiro, né, para a União Europeia, Países Baixos, são mercados bastante importantes, são 154 países, né. As questões estruturais da granja, né, vale citar além do que tu mencionaste, né, ela obriga, né, que os galpões eles tenham a tela antipássaro, uma tela cuja dimensão da malha, né, ela é 2,54 no máximo, né, para evitar que entre aves silvestres. Porque o grande perigo é o contato das aves silvestres, né, a gente está falando de biologia, um vírus que felizmente ainda não está aqui, né, e que em pese algum dia possa chegar, que ele fique restrito de repente às questões, a um cenário de aves silvestres, né? E nós temos que tomar os cuidados básicos. Um deles é lavar sempre as mãos. Isso vale não só para impedir a gripe aviária, mas qualquer outro problema. Essa é uma medida prioritária. Não, com certeza, né? Higiene básica, assim, como lavar as mãos e eventualmente hoje que está em uso álcool gel e tudo mais, acho que isso é importante, né? Mexeu com animais sempre tem que ter esses cuidados básicos, né? E principalmente ainda nessa linha de prevenção, né? É muito importante evitar o contato com vários locais, ou seja, eventualmente um tratador, alguém que trabalha numa granja, por exemplo, e na sua casa ele tem aves de subsistência, que a gente costuma dizer, né? Galinhas de fundo de quintal. De fundo de quintal o certo, né, as empresas as integradoras já têm como política, né, para os produtores que em grande parte são familiares, né, é uma estrutura familiar que trabalha ali, mas que também, dependendo da escala, contempla alguns empregados até, ter como obrigação essa ausência, né, não criar animais, essencialmente aves, né, em casa, evitar esse contato, né? E às vezes vizinho, outras coisas, então é muito importante isso. Então, além da tela que eu comentava, tem a cerca, que é muito importante. Todos os galpões, eles são divididos em núcleos, né? Que são cercados, aí para entrar ali tem todo um arco de desinfecção, defesa de desinfecção, tem uma série de controles, inclusive de registro de quem entra, quem sai, né? Tem essa questão da roupa e dos calçados, né? E nas granjas de reprodução, né, esses tipos de biossegurança, de cuidados, eles são muito maiores, é um status muito mais rigoroso do que as granjas de engorda, digamos assim. Muito obrigada ao Flávio Loureiro, ele que é o coordenador do Programa de Sanidade Avícola da Secretaria da Agricultura, que trouxe então esses detalhes, essas recomendações aqui para nós. Vamos a um rápido intervalo e na volta o nosso assunto é a Expo Inter. Vamos saber como está o Parque Assis Brasil em Esteio a 28 dias da maior exposição agropecuária da América Latina. Já voltamos.